O tema deste quarto bloco é ações internacionais. E para falar sobre o assunto, já estou com o Enzo Pacheco. Enzo, obrigada pela participação. Fala, Paulo, obrigado pelo convite. Agora, se a gente tem tido um mau desempenho para as ações brasileiras, a gente não pode dizer a mesma coisa para as ações internacionais, principalmente ali para as bolsas, em Nova York. Os investidores estão migrando da bolsa brasileira para fazer investimento no exterior? Olha, eu acho que não só da bolsa brasileira, eu acho que o mundo inteiro está migrando para a bolsa americana, buscando alternativas de investimento, principalmente aquelas empresas de tecnologia e principalmente aquelas empresas de inteligência artificial. Então você tem visto, sei lá, nos últimos 2 meses, uma valorização significativa desse setor, Tecnologia e serviço de comunicação. Quando você olha a composição do ETF desse setor, é basicamente Alphabet e Meta, que é a dona do Facebook. Então a gente tem visto esses setores puxando muitos recursos do mundo todo, porque de fato é o que tem mostrado crescimento nesses últimos trimestres. Outro destaque desse mês de junho foi o dólar, que não se valorizou só em relação ao real, mas a outras moedas de emergentes também. Qual que é a melhor maneira de se investir em dólar? Olha, Paulo, eu sempre tenho uma reticência de falar qual o dólar perfeito para investir, Eu acho que o investidor ele tem que ter uma posição em dólar a todo momento no seu portfólio, Eu acho que esse episódio recente, quando a gente viu que o dólar saiu rapidamente dos 5,20 para os 5,50, demonstra isso. O investidor que esperou, talvez, ali no 5,20, o dólar voltar para o 5, ele teria um dólar pior agora para investir. Então, eu prefiro pensar numa carteira, você ter um percentual do seu patrimônio investido em dólar. Então, eu quero ter 5, 10, 20%. E, obviamente, nesses momentos que a moeda se valoriza muito forte, você pode, talvez, esperar por um preço melhor, mas não deixar de ter uma posição. Bateu no 5,50, então eu quero ter 20%. Mas começa com 5%, começa com 10%. Aí se, eventualmente, ele voltar para o 5,30, para o 5,20, você vai e manda mais um pouco de recurso. Mas você esperar o dólar chegar num nível, você pode ficar postergando e aí você perde valorizações que compensariam uma eventual desvalorização do dólar ali na frente. Mas, Enzo, as bolsas norte-americanas estão nas suas máximas. O dólar se valorizou e alcançou o maior patamar aqui no Brasil em comparação com o real desde janeiro de 2022. Mesmo assim, é a hora de investir em ação americana? Eu entendo que sim, Paula. Se você for pensar um investidor no começo do ano que já tinha investido nas bolsas americanas, se você for pensar, no começo do ano você ainda tinha uma discussão se a economia americana poderia entrar em recessão ou não. Existia já algum risco de investir. E o dólar, ok, ele estava ali um patamar um pouco abaixo do atual, mas muita gente ainda via com um patamar que poderia vir ainda mais abaixo. E aí, se a pessoa investiu no começo do ano, ele está com um patrimônio muito maior da valorização da bolsa e a valorização do câmbio. E aí eu acho que ele tem que ter uma parcela do patrimônio investido em dólar, de preferência em ações americanas. Bolsas americanas em alta, o dólar também. Qual que foi a sua estratégia para montar a carteira das ações internacionais para julho? Olha, a gente manteve aquela questão de ter uma parcela ligada à tecnologia, nova economia e também empresas da velha economia, aquelas empresas mais tradicionais. Mas pensando nisso, eu fiz algumas alterações. Por exemplo, eu tirei as ações da Apple, eu gosto muito da empresa, mas dado a forte alta que teve no mês de junho, eu preferi trocar pelas ações da TSM, que não é um vetor igual, mas é um vetor ali similar. Se a gente for pensar, a TSM é a maior fabricante de chips do mundo, A mais importante, talvez a maior empresa mais desconhecida. Todas as grandes empresas que querem fazer um chip, seja a Apple, seja a Nvidia, seja a AMD, seja a Microsoft, eles recorrem normalmente à TSM porque ela tem a melhor tecnologia, Ela é a mais capacitada do setor. Então, e a gente tem essa exposição a essa parte de semicondutores que tem sido o principal vetor das bolsas americanas. E aí, buscando também manter aquele vetor da velha economia, eu tirei as ações da Nike, a gente teve a divulgação do resultado no final do mês, mais uma vez surpreendeu negativamente, infelizmente, e me parece que essa história vai demorar um pouco mais para voltar nos trilhos. Então eu preferi trocar pelas ações da Disney. É uma empresa que também teve lá os seus problemas, mas parece que está num ponto um pouco mais avançado na reestruturação da sua estratégia, diferentemente da Nike, que ela tinha revisado o seu guidance no trimestre anterior, voltou a revisar para baixo
e aí os investidores acabaram perdendo a paciência, você viu a ação cair mais de 20% na divulgação do resultado. Você falou em dois grandes vetores, velha economia e tecnologia. Como que deve ser essa distribuição ideal para o investidor em ações internacionais? Bem, Paulo, eu sei, a gente tem visto, né, tecnologia dominar os mercados, mas eu não gosto de ter uma carteira extremamente focada em um setor somente. Você pode ter alguns papéis de tecnologia, né, como eu falei aqui, a gente tem TSM, a gente tem Meta, a gente tem Amazon, mas aí você casa esses papéis com as empresas mais tradicionais. Então, hoje a nossa carteira ela tem uma composição 50% tecnologia, 50% da velha economia. Numa eventual realização de mercado, porque os juros vão ficar mais altos por mais tempo, eu acho que a tecnologia ela pode acabar sofrendo porque elas valorizaram muito mais do que esses outros papéis. Então, você tem que tentar fazer uma mescla ali para não deixar eventuais altas, né, também ficar muito para trás, mas numa possível realização dos mercados, você acabar sendo pego de surpresa e esses papéis caírem muito mais do que empresas de petróleo, empresas de telecomunicações e por aí vai.